Fala pessoal, aqui é o Diego do English Forever e no vídeo de hoje nós veremos alguns dos termos mais utilizados usados em Business English, exatamente, inglês para negócio. So, let's get down to business. Bem, o primeiro termo que nós temos é o famoso ASAP. ASAP, as soon as possible. Este acrônimo, na verdade, essa abreviação, ela é muito utilizada em mensagens escritas de e-mail, mensagens eletrônicas, mensagens que você troca ali com o pessoal do seu trabalho, significa o mais breve possível. Quando alguém te pede por exemplo, alguma tarefa que você precisa realizar, ou você pede uma tarefa para alguém e alguém ali pergunta para você, pô, mas para quando que eu preciso ali dessa tarefa? Então a pessoa geralmente escreve ASAP. ASAP, ou seja, as soon as possible, o mais breve possível. Então esse é um dos primeiros termos que eu tenho para passar aí para vocês. Um pequeno exemplo, repita aí comigo aí do outro lado. I need the report ASAP. I need the report ASAP. I need the report as soon as possible. Eu preciso do relatório o mais breve possível. Então você está ali numa situação que você está trabalhando e você precisa preencher um relatório, certo? E aí você precisa enviar esse relatório ou você precisa que seja enviado a você. Então a pessoa te pergunta para quando você precisa do relatório, você diz ASAP, as soon as possible, ou escreve. Perfeito? Na verdade é muito mais utilizado escrito do que ASAP falado. Na verdade falado seria mais como as soon as possible, sairia mais assim. Perfeito? Então vamos para o segundo termo. O segundo termo é um clássico do mundo dos negócios. É relacionado à palavra orçamento. Exatamente. Pô, pessoal, ali você está no mundo dos negócios, ali nos eventos corporativos, você está numa reunião em que você precisa ali, por exemplo, do orçamento para um projeto, você precisa realizar ali um forecast, né? Que é uma outra palavra aí, uma previsão para o orçamento do ano que vem, e vocês estão discutindo ali o orçamento daquele momento, ou o orçamento para o próximo ano. Então essa palavra é budget. Repita comigo. Budget. Exatamente. Vamos ver um exemplo. Então você está numa reunião de negócios e você precisa ali criar um orçamento, montar um orçamento ali para o ano seguinte ou para um projeto futuro. E às vezes a grana está curta, né? Então você pode dizer We do not have budget for that. We do not have budget for that. Ou, na forma contraída, we don't have budget for that. We don't have budget for that. Nós não temos orçamento para isso. Caso tenha, we have budget for that. We have budget for that. Nós temos orçamento para isso. Então tudo depende ali do contexto que você está, se tem o orçamento ou não. Próximo termo. Você está lá numa entrevista de emprego, imagina essa situação, hein? Você está lá numa entrevista de emprego e o seu empregador, o employer, ele está querendo saber um pouco das suas experiências, exatamente no ramo de negócios ou suas experiências aí na vida, por onde você passou e etc. Tem uma palavrinha que ela às vezes confunde muito o pessoal, e isso eu vejo bastante, que é a palavrinha background. Background. Mas por quê? Porque background significa também, como vocês podem ver aqui atrás, significa fundo, certo? Então background é fundo, exatamente, né? O que, por exemplo, que o meu background, né? Ele é branco aqui, ó, tem um sofá aqui atrás, tem uma parede branca. Porém, aí que vem a parte da confusão. Quando a pessoa pergunta numa entrevista de emprego para você, What is your educational background? What's your educational background? Ou seja, nesse momento eles querem saber a sua experiência relacionada à educação, à sua formação e etc. Ou, por exemplo, quais suas experiências relacionadas a negócios, no mundo dos negócios. Então você ouvirá a frase, What's your business background? What's your business background? Qual a sua experiência de negócios? Então o background, pessoal, não somente significa fundo, mas falando de situações de emprego, para você contar a sua experiência, então o background significa a sua experiência, exatamente, a sua atuação, o que você fez, o que você faz, né? Ou o que você tem feito ali relacionado ao assunto, perfeito? Então, se alguém te pergunta qual é o seu background, what's your background, você pode falar, por exemplo, se não for um background específico, né? What's your background? Então você fala ali das suas experiências que você teve, você pode falar das suas formações também e etc. Bem, você está lá na empresa. Isso é uma coisa normal, geralmente você recebe um e-mail ou você está discutindo ali com os seus coworkers, os seus colegas de trabalho e é necessário uma reunião. E aí, como que você faz? Para agendar uma reunião em inglês, você vai utilizar a expressãozinha to arrange a meeting. To arrange a meeting. Quando você diz to arrange a meeting, significa que você vai agendar ali uma reunião. Exatamente. Vamos ver um exemplo. Repita aí. I would like to arrange a meeting.
I would like to arrange a meeting. Eu gostaria de agendar uma reunião. Então, quando você ali estiver precisando agendar uma reunião, ou você precisa mandar um e-mail para alguém dizendo que você precisa agendar uma reunião, então você irá falar I would like to arrange a meeting. E aí, você verifica ali os horários, etc. e agenda a sua reunião. Essa é a dica número 3. E aí você pode pegar essa dica número 3, por exemplo, e já usar com a 4, que é as tendências de mercado. Repita aí, market trends. Market trends. Exatamente. Então, os market trends são as tendências do mercado, o que está rolando ali no momento, as novidades que acontecem ali no mundo ou dentro da sua área de atuação. Essa expressão é utilizada para falar realmente das tendências de mercado no momento. Então você pode utilizar e já usar com a anterior. Exemplo, I would like to arrange a meeting to talk about market trends. I would like to arrange a meeting to talk about market trends. Eu gostaria de agendar uma reunião para falar sobre as tendências de mercado. Aí você já tem aí um tópico, né, para utilizar junto com to arrange a meeting, to talk about, para falar sobre, e aí você coloca o assunto desejado. Neste nosso caso, market trends, as tendências de mercado. Bem, você está lá escrevendo um e-mail, você digita lá todo o seu e-mail e você espera que a outra parte te responda, né? Você quer ouvir a resposta ali da pessoa o mais breve possível, certo? Então, você pode utilizar uma expressãozinha assim, I am looking forward to hearing from you. I am looking forward to hearing from you. Lembrando, pessoal, que quando você usa I'm looking forward to hearing from you, ela é uma expressão bem formal. Então, quando você utiliza ela, geralmente as pessoas utilizam, né? Ali no fim do e-mail, além de você estar sendo formal, isso é até uma coisa interessante, porque você está num ambiente de trabalho, né? Mas a partir do momento ela também passa uma ideia, passa uma impressão que a pessoa se sente na obrigação de responder para você, né? Quando você diz I'm looking forward to hearing from you, a pessoa vê aquilo no final do e-mail, então você praticamente passa essa ideia para a pessoa quando você utiliza esta frase. Então algumas pessoas decidem utilizar ela, outras não, então tudo vai ali também e o que você espera do seu leitor, o que ele vai pegar ali, dependendo da frase de como você escrever. Tá certo? Então, I am looking forward to hearing from you. Essa é uma das frases que você pode utilizar para que você espere a resposta da outra parte, que você queira que a outra parte responda para você o mais breve possível. Bem, vocês gostaram dessas dicas? Aqui foram as 6 palavrinhas ali que você pode utilizar no mundo dos negócios, não só as palavrinhas, como também sentenças completas, que você pode utilizar aí quando você está escrevendo um e-mail, quando você quer pedir algo para alguém que seja feito breve, quando você quer encerrar também um e-mail, espera que outra pessoa responda para você. Então esse foi um pequeno compilado aqui dessa lista de 6 termos que você pode utilizar. Você gostaria de receber todas as nossas novidades e outros conteúdos que eu possa gravar para você? Então digite aqui embaixo nos comentários o que vocês querem ouvir ou o que vocês querem saber sobre a língua inglesa, que será o maior prazer gravar para vocês. Não se esqueça de dar um like aqui e se inscrever no canal. E também não se esqueça de se inscrever no Instagram, English_Forever, e também no Facebook, English Forever Oficial. Eu fico por aqui, I'm out.